Que bom que você chegou até aqui. Para a gente vincular E orquestrar mesmo. Eu coloco lá meu prompt. Bom, eu sou o Luiz Lombardi, fundador da Zuri, né? E a história da Zuri, ela começa lá em 92, 93, que eu estava trabalhando num banco, decidi trocar de carreira e fui para uma empresa de tecnologia. E trabalhava com workflow e inteligência artificial, sistema especialista, rede neural, né? Os primórdios aí, que não é, na verdade, os primórdios de inteligência artificial vem desde 1950, né? Mas já era uma das ondas que vieram de inteligência artificial, trabalhava de produzir soluções realmente e tal. A tecnologia ainda era muito complicada na época, não tinha potência nenhuma, né? Então, os resultados eram mais ou menos. E eu tive contato com a internet muito cedo, né? Em 95, eu comecei já a trabalhar com desenvolvimento para web, né? Peguei as primeiras versões do Java como ferramenta de desenvolvimento, quando estava no alpha ainda, e começamos a produzir solução, né? Basicamente na área que eu trabalhava, que é na área financeira, para a internet. E eu já tinha passado por uma mudança de tecnologia, que foi quando saiu do mainframe para o client server, né? O pessoal que vai ver esse podcast vai ter que procurar na internet o que era mainframe e client server, né? Mas quando saiu do mainframe para o client server, já foi um baita choque nas empresas, assim. Teve que treinar muita gente, teve que adequar muita coisa. Foi um choque de tecnologia. E a internet, eu enxerguei isso como uma coisa ainda maior. E eu falei, poxa, vai ter oportunidade no mercado para alguém que esteja pronto para trabalhar com isso. Então, aí veio a ideia de fundar a empresa, que a princípio era uma empresa para desenvolver soluções baseadas em ambiente internet, né? O que seria hoje soluções baseadas em nuvem, né? Para coisas para rodar na internet. Obviamente o mercado, 80% das visitas que eu fazia quando começou a empresa era para explicar o que era internet, como que funcionava, né? Então assim, tava lá fazendo a picada, né? Não tinha estrada, não tinha nada. E a gente ficou muito tempo nisso e mostrando tal, e a gente ia fazendo soluções, encaixando coisas, trabalhando com as empresas. A gente ajudou muita empresa a ter a primeira solução em ambiente internet, né? Tinha que discutir muito com o pessoal de segurança, tinha que discutir muito com o pessoal de sistemas, fazer integração. Então, era um baita desafio. Né? Em um determinado momento, a gente viu que, e para nós também era um desafio, achar gente, treinar gente, garantir a qualidade do que estava saindo. Então, a gente chegou e falou, vamos começar a criar building blocks, né? Criar pedaços de Lego, ferramentas, para acelerar o nosso trabalho. Então, a gente criou o que é hoje a pedra fundamental da ferramenta Zuri, né? Que é o framework. Então, a gente criou um framework robusto, que já fazia muito de preocupação de segurança, de performance, para garantir que a gente tinha as peças certas, independente de quem estivesse no time desenvolvendo. Se ele usasse essas peças, a gente conseguia garantir performance, conseguia garantir estabilidade e as coisas que precisava. Aí, obviamente, daí foi só dando mais passos, né? Começamos, uma coisa que a gente sempre atuou muito, até por nesse ambiente ainda que estava se conhecendo, estava começando a crescer, a gente atuava muito com o cliente, porque você não tinha tanta visão do mercado, de para onde está indo, aonde vai ser usado. Então a gente desenvolveu muito a escuta do cliente, de ouvir o que ele está precisando, ouvir qual que é o próximo passo que ele quer dar e tentar se antecipar a isso. Então, nessa escuta, primeiro a gente criou uma ferramenta para criar a interface de usuário, que foi um CMS, uma ferramenta de gestão de conteúdo, que hoje é carne de vaca, todo mundo tem, mas na época, lá em 2000, acho que foi por volta de 2000, 2001, ninguém fazia isso, né? Coisas com arrastar e montar páginas e que módulo, tudo modularizado. Então, era uma coisa que estava muito à frente do tempo, na época, né? E a gente criou essa ferramenta, montou ela e começou a oferecer no mercado e foi um baita sucesso, um monte de gente usando. Aí você vai, qual que é o próximo passo? O próximo passo, o pessoal quer começar a disponibilizar formulários, quer disponibilizar mais interatividade. Aí a gente fez o módulo de formulários, fez o módulo de relatórios para ter os dados do formulário disponibilizados em algum lugar. E o passo seguinte, obviamente, foi criar a ferramenta de workflow,
né? Então, a gente, com isso, criou o set completo, que é o Zuri hoje, e agora a gente está agregando, no último ano aí a gente começou a disponibilizar, agora já está chegando nas fases mais maduras, a parte de inteligência artificial também como mais um módulo que está agregado dentro da ferramenta. Então, sim, e tudo isso porque, assim, eu sempre costumo falar, tudo que está dentro do Zuri tem uma historinha por trás. Então, por que que tem essa feature? Porque tinha um cliente tal que precisava disso aqui, o Y, o cliente X, o cliente Y, o cliente Z, todos precisavam de uma coisa meio parecida, a gente vai, junta aquelas necessidades e coloca algo na ferramenta. Então, a história do Zuri, ela vem da história dos nossos relacionamentos com os nossos clientes. Bom, então, criada a Zuri, a gente está andando, já está chegando a 30 anos, né? E a gente não consegue chegar em 30 anos sozinho, né? Então, durante esse caminho, já foram 28, né? Estamos quase lá. A gente tem que trazer bastante gente já ajudou a Zuri, já passou e foi, e alguns a gente trouxe e ficaram com a gente até hoje, né? Então, o primeiro que está aqui hoje é o nosso CEO, né? Que é o Léo. Entrou em 2003, né? Como trainee, né? Começou na empresa realmente, veio agregando já chegou agregando, super alinhado em termos de conceitos, de objetivos, de valores. Então, assim, não tinha como perder, né? Então, quando você se depara com gente assim, você tem que trazer para junto e andar junto realmente. Então, desde então, ele entrou na empresa, foi crescendo, assumiu como CEO, toca a empresa brilhantemente hoje, né? E esse é o Léo. Agora, só você que me diz por que você aceitou entrar, né? Boa pergunta. Bom, eu entrei em 2003, eu era trainee, estava desenvolvendo, começando a desenvolver. Sempre gostei de desenvolver, acho que eu tenho uma habilidade para lógica, mas eu percebi muito rápido que o Lombardi é o cara mais genial do mundo. Então, ele tem um desenvolvimento dele de uma maneira muito rápida. O Lomba sempre teve uma lógica muito rápida e muito eficiente. E eu sempre fui um cara muito de comunicação e de gestão. O Lombas é mais criativo e eu sempre fui um cara mais organizadinho, disciplinado. É o jeito bonito de falar que eu sou caótico. Exato. E eu disciplinadinho, então eu percebi que a gente se complementaria se eu fosse para uma área de gestão e o Lombas ficasse no desenvolvimento. Então, uns 2 anos acho que eu fiquei desenvolvendo, ajudei a fazer a versão 3 do Zuri. E a partir daí eu fui para gestão de projetos, gestão de pessoas. E em 2006, final de 2006, o Lombas me convidou para ser sócio da empresa. Ele estava fazendo um spin-off. Carreira meteórica, né? Só que tem que ser para cima, não para baixo. Sim. E então eu entrei em janeiro de 2003, em dezembro de 2006, o Lombardi estava fazendo um spin-off, me convidou. E na época ele falou assim, não, pode te dar 5%, 10%. Só que eu sempre fui um cara muito ambicioso. E eu falei, não, eu vou investir, vou fazer um empréstimo e quero participar, quero investir bastante na empresa. Eu sempre acreditei no produto, acreditei nos clientes. A gente tinha isso em 2006, a gente tinha clientes grandes como Sony, C&C, Grupo Alfa, quase todo. E eu entendia que o produto ele endereçava um gap de mercado que, na minha visão, sempre faltou no Brasil, que é gestão e controle. Então, o Brasil ele tem empresas sensacionais, mas, na minha visão, naquela época, faltava mais gestão e controle. Então, o produto tinha tudo a ver com o meu skill, o cliente era tudo que a gente gostaria de ter, o mercado estava ali, e eu resolvi investir tudo que eu nem tinha na época para poder fazer a empresa crescer. Então, aceitei o convite e, a partir de lá, a gente começou a trabalhar, se reposicionar. A gente teve um outro sócio comercial na altura, o Lombas técnico, eu gestão e um sócio de vendas. A gente reposicionou o produto, reposicionou a marca, os clientes, e a partir daí a gente vem crescendo ano após ano. A gente tem uma carreira muito interessante, porque tiveram pouquíssimos anos, se eu não me engano, acho que só dois nessa história, onde a gente estabilizou o crescimento. Todos os outros foram de crescimento contínuo. E nessa idas e vindas, né? A gente, o Ciccone, né, que fez faculdade comigo, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, e ele foi para um outro caminho também. Também é um cara técnico, vamos dizer assim, né? Até porque é engenheiro, mas foi para uma outra área, que é uma área mais de negócio, mais de atendimento ao cliente, consultoria. Trabalhou durante muitos anos, fez uma baita carreira de sucesso em várias consultorias.
E sempre foi um sonho de consumo, né? Uma pessoa que eu falava, meu, esse cara precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar junto. Falei isso pra ele em vários almoços, 1 milhão de vezes, até que um dia eu consegui convencer, né? Aí eu falei, vem aqui, vamos fazer. Aí, nessas, ele falou, puta, vou, mas eu quero ser sócio também. Agora eu tô querendo empreender, quero fazer uma coisa diferente. Então aí o Ciccone se juntou também, e agora estamos aqui Tá cuidando de toda a parte comercial, né? Assumiu como vice-presidente aí da área comercial. É sócio também, né? E primeiro a gente namorou, né? Participou do conselho, Eu fiquei ajudou. 5 anos como conselheiro, né? Entrei na pandemia, foi bem depois nessa história, né? Lá em 2021. E como conselheiro, inicialmente, a gente falava um pouco dessa estratégia, como que explorar essas novas oportunidades de mercado, né? Mas agora, naquela época eu tinha 30 anos de carreira, agora eu tenho 35. Eu acabei saindo do mundo corporativo de vez e consegui assumir um papel mais executivo também, né? E aí acho que a complementaridade é bem interessante, porque eu venho desse mundo de consultoria e muito desenvolvimento de negócio. E entre, né, a gestão do Léo, a parte de desenvolvimento e produto do Lombardi, eu trago um pouco dessa questão de centralidade no cliente, né, de vendas, um pouco da estratégia também ali, para a gente complementar o crescimento mais exponencial da empresa. É isso. E nesse momento de inteligência artificial, que o mundo está se transformando, a gente precisa de gente boa. A gente tem que se unir porque a gente tem que se reinventar a cada tempo. Sim. Cada 6 meses a empresa vai mudar e as soluções vão mudar, os clientes vão mudar a expectativa. E acho que essa complementariedade ajuda muito a gente na resposta, na velocidade de adaptação para o mercado. Exatamente. O mundo B2B, né, que a gente trabalha, a venda ficou mais consultiva, né? Então, a gente fala muito de negócio, muito de tecnologia, muito de como que isso é implementado de maneira ágil, etc. Então, isso aí, a gente combina essas fortalezas todas aqui dentro da empresa.